Recusar a convidar a madrasta má que me intimidou durante anos para o meu casamento fez com que meu pai ameaçasse não ir, a menos que eu a deixasse vir, então também o desconvidei. Eu, uma mulher de 25 anos, estou prestes a me casar com meu namorado do ensino médio, e recentemente enviamos os convites para o nosso casamento. Meu noivo, Caleb, de 25 anos, e eu decidimos que eu só convidaria meus pais para o casamento, mas não minha madrasta. Foi uma decisão muito fácil de tomar porque ela é uma pessoa realmente terrível, e eu não a queria no meu casamento porque ela encontraria uma maneira de arruiná-lo. Minha madrasta, vamos chamá-la de Jan, de 47 anos, se casou com meu pai quando eu estava na 8ª série. Meus pais se divorciaram quando eu era muito pequena e nunca estiveram juntos enquanto eu crescia. Eles tinham a custódia compartilhada e eu passava metade do mês na casa do meu pai e a outra metade com minha mãe. Era um excelente arranjo e eu tinha o melhor dos dois mundos, então estava feliz com isso. Meus pais saíram com outras pessoas enquanto isso, mas eram apenas aventuras passageiras e não eram permanentes o suficiente para eu me importar. Isso continuou por alguns anos e tudo estava indo bem até que meu pai começou a sair com Janeiro. Começaram a namorar na época em que eu estava na 6ª série e, quando ele a apresentou para mim pela primeira vez, ela era perfeitamente agradável e eu realmente gostava dela. Mas então seu comportamento piorou comigo e constantemente me fazia sentir como se eu fosse um fardo e como se ela odiasse estar perto de mim. Veja, eu entendo, muita gente não gosta de crianças, mas não acho que isso seja uma desculpa para tratá-las mal. Chegou a um ponto em que praticamente tinha medo dela e não me aproximava porque pensava que ela ia gritar comigo. Aconteceu tantas vezes que eu previa isso, então parei de tentar falar com ela ou me tornar sua amiga. No começo, ela só fazia caretas quando eu entrava na sala ou agia muito irritada quando eu estava por perto. Então eu tentava ser o mais silenciosa e fácil de ignorar possível. Mas depois que ficou noiva, começou a me tratar ainda pior e me intimidava ativamente sempre que podia. No começo, ela tentava fazer isso pelas costas do meu pai, mas depois que se casaram, não havia como detê-la. Ela transformou minha infância em um pesadelo total e o pior era que meu pai nunca me defendia. Ela era o tipo de mulher que me via como uma concorrente. Não sei porquê, porque isso parece realmente doentio e meio louco, mas posso dizer que era assim que ela agia, como se eu fosse uma contendente pelo seu trono, ou algo assim. Ela me intimidava constantemente e me fazia sentir mal com minha aparência, mas não parava por aí. E também falava mal da minha mãe e dizia coisas realmente desagradáveis sobre ela. Isso me enchia de raiva e eu frequentemente respondia, mas meu pai sempre me repreendia por isso e ela se safava de tudo. Tentei falar com meu pai várias vezes, mas ele estava tão cego por ela que nem parecia perceber que estava me afastando. Ele sempre a defendia e dizia que eu era o problema. A única coisa que ele dizia era que eu era importante para ele, mas ela também era, e que eu teria que me dar bem com ela porque ele não estava disposto a deixar nenhum de nós dois. Ele afirmava que ela só se irritava ocasionalmente comigo porque eu tentava demais e ela não gostava disso. Ele justificava todo o bullying dizendo que ela estava apenas preocupada comigo e que não tinha a intenção de zombar de mim. Mas não sou idiota, eu sabia o que estava acontecendo e sabia que ele estava em negação. Ele só tentava convencer a si mesmo de que a mulher com quem se casou não era um monstro absoluto. Não percebi na época, mas agora sei que meu pai sempre foi egoísta ao pensar em mim. Mas naquela época, era realmente importante para mim ter um relacionamento com meu pai e foi por isso que eu estava disposta a suportar Jan, mesmo sendo um pesadelo total viver com ela. Deixei que ela me pisoteasse e destruísse completamente minha autoestima só porque queria que meu pai fosse feliz comigo. Honestamente, não queria nada mais do que voltar a ter uma família normal com ambos os pais me amando igualmente. E fiquei com meu pai sem reclamar porque esperava que as coisas se resolvessem eventualmente. Nunca contei isso para minha mãe porque tinha medo de que se ela descobrisse como Jan me tratava, pediria a custódia total e eu nunca mais veria meu pai novamente. Depois de um tempo, até parei de reclamar do comportamento de Jan para meu pai porque tinha paranoia de que ele pudesse desistir de seus direitos e eu acabaria na mesma situação e nunca mais poderia vê-lo novamente. Também tinha medo de que Jan pudesse fazer com que ele desistisse da custódia, mas isso estava fora do meu controle, então o melhor que podia fazer era não incomodá-la e andar sempre com cuidado ao seu redor. Acho que é seguro dizer que minha infância não foi fácil e crescer na casa do meu pai foi extremamente difícil, mas de alguma forma eu superei e ainda mantenho um relacionamento com meu pai, mesmo depois de deixar sua casa. Pode me chamar de tola, mas eu estava realmente apegada a ambos os pais e não conseguia imaginar uma vida sem eles. Estava disposta a suportar o que fosse necessário e assim Jan se safava de tudo. Ela me intimidou durante o ensino médio e minha saúde mental realmente foi afetada. Eu me tornei essa garota estranha, silenciosa e introvertida que nunca fui antes. Jan tomou conta da casa, mas fiz o melhor que pude para manter uma cara corajosa e a única coisa que me ajudou a superar foi o fato de que em alguns anos eu iria para a faculdade e então ela não poderia mais arruinar minha vida.
Então, quando finalmente chegou a hora de ir para a faculdade, não havia ninguém mais feliz no planeta do que eu. Eu estava emocionada por finalmente ir embora e a cereja no topo do bolo era o fato de que eu ia para a faculdade fora do estado, então só teria que voltar para as férias. Eu poderia escolher passar os principais feriados com minha mãe enquanto mantinha um relacionamento com meu pai e fazia o melhor possível para não ofendê-lo, para que ele não me cortasse. Era um ato de equilíbrio louco, mas de alguma forma eu consegui e isso continuou por alguns anos. Mesmo depois de me formar na faculdade e conseguir um emprego, estava fazendo o melhor possível para manter um relacionamento com meu pai enquanto suportava Jan, que só parecia piorar com a idade. Ela era viciosa na maior parte do tempo e tentava ativamente me fazer perder a paciência, mas eu não a deixava ter sucesso e isso só a piorava. Um dia eu estava visitando meu pai para o almoço e ela começou a mexer comigo de novo. Então eu perdi completamente o controle e tivemos uma briga muito desagradável. Provavelmente foi há 3 anos e depois disso, meu pai só me convidava para casa quando Jan não estava. Acho que até então ele finalmente percebeu que Jan sempre foi horrível comigo e que isso nunca mudaria. Mas também provavelmente queria ter um relacionamento comigo porque eu era sua única filha. Então começamos a nos encontrar pessoalmente, seja em restaurantes ou quando ele sabia com certeza que Jan não estaria em casa. Era algo estranho, mas também um grande alívio. Agora que eu não tinha que lidar com ela constantemente estando por perto de nós e tentando fazer tudo sobre ela e seus estranhos problemas comigo. Sem mencionar o fato de que os problemas que ela tinha comigo eram completamente inventados e arbitrários. Ela me odiava só porque podia e realmente não precisava de uma razão para isso. Parte de mim, na verdade, pensa que ela poderia ter sido uma dessas pessoas loucas que simplesmente gostavam de tratar mal outras pessoas, especialmente crianças. Caso contrário, se realmente me visse como uma concorrente, teria forçado meu pai a me expulsar ou desistir da custódia. Mas ela me mantinha por perto apenas para poder me intimidar quando quisesse. E então, por volta da mesma época, comecei a namorar Caleb. Depois de namorar por alguns meses, decidi que finalmente era hora de meus pais o conhecerem. Então o apresentei no jantar do meu aniversário no meu apartamento e todos pareciam se dar bem. Jan obviamente não foi convidada para aquele jantar porque não estávamos nos falando na época e depois disso nunca nos reconciliamos. Então ela nunca soube nada sobre meu relacionamento com Caleb. Ficamos noivos há alguns meses e estamos planejando o casamento desde então. Não nos ocorreu em nenhum momento que Jan quisesse ser convidada para o casamento porque, depois de como me tratou durante minha infância e a última briga que tivemos, eu nem pensava que ela quisesse ter algo a ver comigo. Além disso, não falávamos há mais de 3 anos e ela nunca tentou consertar as coisas comigo. Então por que eu a convidaria para o meu casamento? Mas então os convites foram enviados recentemente e meu pai me contatou para dizer que Jan estava realmente chateada e ofendida por não ter recebido um. Caleb e eu não estávamos deixando que as pessoas trouxessem acompanhantes porque queríamos ter uma cerimônia pequena e privada. Então estava muito claro que ela não era bem-vinda no casamento. Eu nem sei por que ela esperava ser convidada porque nem mesmo tinha sido convidada para a festa de noivado e não havia como ela não saber sobre isso porque estava em todas as redes sociais. Claro, eu a bloqueei, mas ela ainda poderia ter ouvido falar sobre isso por alguém e honestamente, tenho certeza de que meu pai deve ter contado. Então ela sabia o tempo todo e eu não acreditei nem por um segundo que simplesmente não tinha ideia do que estava acontecendo. Ela teve todas as oportunidades para se aproximar de mim e se desculpar e então provavelmente eu teria considerado convidá-la para o casamento, mas não houve desculpa. Então por que sequer considerar isso? Simplesmente não faz sentido. Mas meu pai, por alguma razão, acredita que eu deveria convidá-la porque, afinal, ela é minha madrasta. Honestamente, acho que é uma ideia ridícula e disse isso a ele, mas ele está bastante determinado nisso e temos discutido sobre isso há dias. Realmente não acho que Jan mereça ser convidada para o meu casamento porque isso significaria que eu a considero família e realmente não considero. Temos falado sobre isso há vários dias e ontem meu pai me disse que se eu não convidasse Jan para o casamento, então ele também não iria porque era bastante insultante que sua esposa não fosse convidada para um evento familiar tão importante. Fiquei chocada por ele dizer algo assim porque até agora ele nunca tinha tentado consertar as coisas entre Jan e eu depois da briga. Eu podia entender que Jan provavelmente estava fazendo isso porque queria criar drama antes do casamento e só busca atenção, então provavelmente estava aproveitando isso. Mas não conseguia imaginar porque meu pai estava se rendendo a ela. Ele poderia simplesmente dizer a ela que depois de me aterrorizar toda a minha infância, ela não tinha direito de esperar ser convidada para o meu casamento. Mas em vez de enfrentá-la, mais uma vez ele estava fazendo parecer que eu era o problema aqui e tentando me fazer mudar de ideia sobre quem estava convidado para o meu casamento, algo sobre o qual ele não tinha nenhuma autoridade.
Realmente tinha começado a acreditar que depois da briga, meu pai finalmente estava voltando ao normal e não me tomaria mais como garantida. Mas depois do que ele disse na noite passada, percebi que isso nunca iria acontecer e ele sempre colocaria Jean acima de mim. Então, disse a ele que provavelmente era melhor se ele não fosse ao casamento e que eu retiraria meu convite, já que agora acredito que nem ele nem Jean merecem estar presentes em um evento tão importante. Eu disse a ele que ele era tão ruim, se não pior, que Jean, porque ela foi quem me intimidou durante toda a minha infância e adolescência. Mas ele foi quem permitiu que ela fizesse isso e se safasse sem consequências apenas porque ele era muito covarde para enfrentar sua esposa e defender sua própria filha. Ele nunca tomou uma posição por mim e era tolo da minha parte esperar que ele fizesse isso neste momento. Então disse a ele que preferia que ele não fosse ao casamento de forma alguma ou mesmo tentasse me contatar no futuro, porque estava cansada de lidar com isso. Então, desliguei e contei a Caleb sobre a conversa que tive com meu pai porque queria que alguém me assegurasse que eu tinha feito a coisa certa. Não tinha ideia do que iria acontecer depois porque sempre tinha assumido que talvez em algum momento meu pai pudesse ver Jean pelo que ela realmente era e me defender. Claramente, isso nunca iria acontecer e eu tinha que aceitar isso agora. Tinha esperado que ele tentasse me contatar pelo menos uma vez depois da briga, mas ele não fez isso. As pessoas que realmente entraram em contato comigo, no entanto, foram sua família, que queriam me dizer que eu estava sendo extremamente ingrata e que precisava me desculpar com meu pai. Honestamente, não sei o que tem de ingrato no que fiz. Eu só fui honesta e finalmente me defendi depois de anos me iludindo para acreditar que meu pai realmente se importava comigo, e talvez ele se importe, mas claramente não o suficiente para dizer a Jean que pare. O amor dele por mim não é ilimitado e incondicional, e o meu também não. E acho um pouco injusto esperar que eu convide a mulher que arruinou completamente minha infância para um evento tão importante. Eu não confio nela e nunca queria perto de mim depois disso, então é ridículo que ela sequer espere ser convidada para o meu casamento. Acho que estou sendo completamente justa ao cortar meu pai por me dar um ultimato, mas a família do meu pai acha que estou sendo ingrata. Muitos deles me enviaram mensagens de texto ou até me ligaram para me informar que estão incrivelmente desapontados comigo e que esperavam algo melhor. Por melhor, eles querem dizer que queriam que eu simplesmente deixasse meu pai fazer o que quisesse e eu ficasse, independentemente de como isso me fazia sentir. Eles acham que eu deveria convidar Jean para o casamento só porque meu pai disse isso. Aparentemente devo isso ao meu pai porque ele foi quem me criou e me deu uma boa infância, e foi quem me enviou para a faculdade e a razão pela qual tenho uma boa vida agora. Honestamente não acho que seja grande coisa. Muitas pessoas fazem isso por seus filhos. Sempre fui grata ao meu pai por tudo que ele fez por mim, mas não acho que ele mereça ser adorado por isso. Como qualquer outro pai, ele fez coisas por mim quando eu era criança. Grande coisa. Isso não significa que ele pode dizer e fazer o que quiser agora e eu tenho que aguentar. Além disso, não esqueçamos que também fiz concessões por ele. Ele deixou Jean me intimidar durante toda a minha vida e não sei como as pessoas estão perdendo essa parte tão significativa do nosso relacionamento. Não era segredo que ela costumava me aterrorizar quando eu era criança e meu pai nunca parecia se importar. Todos os seus parentes sabiam disso e fingiam que não era grande coisa. Só é um problema se eu me defender, suponho. Minha mãe acha que estou sendo perfeitamente justa e Caleb também. Estou aqui para obter uma opinião imparcial e garantir que estou fazendo a coisa certa. Sou eu a má por dizer ao meu pai que ele não precisa comparecer ao meu casamento porque ele queria que eu convidasse minha madrasta? Atualização 1. Olá, muito obrigada pela resposta esmagadora ao meu post. Decidi manter minha decisão de cortar meu pai só depois de ler os comentários. Percebi o quanto ele tinha me dado como garantida toda a minha vida. É realmente incrível o quanto eu estava disposta a suportar só para ter um relacionamento com meu pai, e nem isso foi suficiente para ele. Não consigo acreditar que simplesmente não se importa. Sua única filha e ainda assim não se importa. É um sentimento horrível e simplesmente dói, mas é o que é e não posso mudar isso. Caleb e minha mãe têm sido muito úteis e solidários e estão tentando me ajudar a lidar com meus sentimentos durante este momento difícil. Já é ruim o suficiente como está. Não preciso que a família do meu pai me incomode constantemente e tente me lembrar de todas as coisas maravilhosas que meu pai fez por mim desde que eu era uma criança. A maioria das coisas que eles falam são coisas que literalmente todos os pais do mundo fazem, mas eles acham que meu pai é de alguma forma especial por fazer isso por mim. Não tenho respondido a nenhuma mensagem porque é tudo muito difícil de processar, já que essas são pessoas que realmente me viram crescer e ainda estão contra mim de alguma forma, tudo porque querem branquear a imagem do meu pai. Não sei o que eles acham que vão conseguir ao me enviar mensagens de texto constantemente e dizer que estou sendo ingrata, mas tenho certeza de que não vou voltar atrás em minha palavra e convidar meu pai nem tentar consertar as coisas com ele. Eu disse o que tinha que dizer e agora ele ou assume seus erros ou fica longe de mim. É simples assim.
Não estou pedindo muito dele. Não estou dizendo que ele precisa deixar sua esposa porque eu a odeio, embora isso seja o que eu deveria estar fazendo porque ela é uma pessoa terrível. Mas ainda estou disposta a ser a pessoa maior e deixar que ele participe do meu casamento se apenas se desculpar comigo por tudo que fez de errado. Isso é tudo que quero, mas claramente isso é demais para pedir a alguém como meu pai, que nem sequer quer reconhecer o fato de que errou e só se importa em ser percebido como um cara bom. Ele não quer realmente ser o cara bom, e agora eu entendo, realmente entendo. Eu tinha acreditado e me forçado a pensar no meu pai como um ser humano decente que se preocupava comigo, mas isso não é verdade. Qualquer pai que se preocupasse com sua filha nunca permitiria que sua esposa ou qualquer outra pessoa a tratasse como Jean me tratou. Mas ele não apenas permitiu, como deixou que ela se safasse disso por anos a fio. Então não, ele certamente não é um pai ideal e não estou sendo ingrata. Atualização 2. Olá, então o dia do casamento está se aproximando e já faz um mês desde a última vez que falei com meu pai. Meus parentes do lado do meu pai pararam de me contatar ou tentar dizer que eu estava errada depois de alguns dias e me cortaram completamente. Não posso dizer que isso me fez sentir mal porque realmente não fez. Só me fez sentir grata por todos terem mostrado suas verdadeiras cores antes do casamento e agora não haverá drama no meu casamento. Mas infelizmente isso não descartou a possibilidade de haver drama antes do meu casamento. Quase esqueci toda a briga com meu pai porque estive tão ocupada planejando e gerenciando o trabalho. Estive realmente sobrecarregada com o trabalho e coisas assim. Então, quando outro dia meu pai apareceu na minha casa, fui completamente pega de surpresa. Claro, tive que deixá-lo entrar porque não sou o tipo de pessoa que simplesmente se recusa a deixar as pessoas entrarem na casa, especialmente quando se trata do meu pai. Não sei se isso me faz fraca, mas não consigo rejeitar meus pais, mesmo que esteja brigando com eles. Não sabia o que esperar e pensei que ele iria se desculpar por alguns segundos quando entrou na casa, mas isso não foi o que aconteceu. Quer dizer, suponho que você poderia chamar isso de desculpa no sentido mais fraco da palavra, mas ainda assim ele não vai comparecer ao meu casamento, então não havia nenhum ponto nisso. Ele chegou à minha casa por volta do meio-dia e saiu cerca de 3 horas depois, uma vez que tivemos uma discussão profunda sobre nosso relacionamento e como consertá-lo. Não conseguimos chegar a uma decisão, mas a discussão que tivemos foi muito necessária. Finalmente ele abordou o fato de que Jean foi uma intimidadora e ele deixou muitas coisas passarem quando eu era criança simplesmente porque não queria brigar com Janeiro. Na verdade, foi bastante refrescante ouvi-lo reconhecer isso porque nunca realmente esperei que ele assumisse a verdade. Até agora, sua única estratégia tinha sido me fazer acreditar que de alguma forma eu era responsável pela forma como ela costumava me tratar quando eu era criança. Eu acreditava nisso porque meu pai dizia isso, mas à medida que crescia, sabia que isso não era verdade. Mesmo assim, nunca falava contra isso porque estava tão desesperada por ter um relacionamento com ele e não queria que ele me cortasse. Mas agora finalmente estava tudo à vista. Uma vez que ele reconheceu isso, pensei que ele ia dizer que sentia muito por tudo que tinha feito, mas ele não disse. Em vez disso, disse que embora se sentisse mal por isso, não podia dizer que sentia muito pelo que fez porque era a única maneira de ele ter uma vida normal sem se preocupar constantemente com Jean ou comigo. Agora, não acho que isso fosse necessariamente verdade porque ele poderia ter intervindo e tentado consertar as coisas entre nós, mas ele ficou de fora de propósito porque não queria enfrentar Janeiro fazer-me acreditar que de alguma forma eu era o problema era muito mais fácil do que falar com sua esposa porque as crianças são muito mais fáceis de manipular e todos sabem disso. Ele também sabia que eu nunca faria nada para prejudicar meu relacionamento com ele e usou esse fato descaradamente contra mim para me controlar e garantir que eu não fosse um grande problema. Então Jean continuou me intimidando e meu pai simplesmente ficou fora do caminho dela e me deixou enfrentar sua ira. Ele me disse que amava nós duas e não queria arruinar nenhum desses relacionamentos, então tentou evitar suas responsabilidades e teve sucesso em fazê-lo. E embora não tenha se desculpado em nenhum momento porque nunca realmente disse as palavras que sentia muito, não posso contar isso como uma desculpa genuína. Ele expressou interesse em fazer parte da minha vida no futuro e sugeriu que começássemos terapia juntos ou pelo menos fizéssemos algo para remediar a situação. Ele também me disse que ainda não podia comparecer ao meu casamento se eu não convidasse Jean porque ela realmente se sentiu ofendida por não ter sido convidada. Porque esperava que eu deixasse o passado para trás, embora ela tenha feito coisas que ninguém jamais poderia deixar para trás. E meu pai já havia concordado que não compareceria ao casamento se ela não fosse convidada. Na verdade, Jean nem sabia sobre a visita mais recente do meu pai à minha casa, porque estava contra a ideia de termos um relacionamento. Aparentemente, ela permitiu isso quando eu era criança porque acreditava que era importante para meu pai realmente se sentir como um pai e me ter por perto. Mas eu era uma mulher adulta agora e podia me cuidar sozinha, então não precisava correr para o papai sempre que estava com problemas. Essa é uma ótima lógica, suponho, para separar um pai de sua filha.
Não posso acreditar que ele realmente está caindo nisso e deixando que ela se safasse com essas coisas até agora. Mas realmente não sei o que esperar do meu pai mais. Tivemos uma discussão muito longa outro dia, mas não levou a lugar nenhum. Não tenho ideia se há algum ponto em tentar fazer as coisas funcionarem com meu pai, porque Jean sempre será sua prioridade e não acho que possa lidar com isso mais. Realmente não sei o que dizer sobre ele. Tudo isso é realmente muito chato. Atualização 3. Olá, então já faz muito tempo desde minha última atualização e estou feliz em informar que Caleb e eu agora estamos casados. Nos casamos como queríamos, com as pessoas que queríamos ao nosso redor, há apenas alguns dias e foi um sonho e lindo. E não, meu pai não estava presente na cerimônia. Como muitos de vocês, também estava desejando que por algum milagre ele voltasse a si e deixasse Jean para poder comparecer ao meu casamento. Infelizmente, isso não aconteceu e ainda não estamos nos falando. Agora sei que na minha última atualização disse que ele e eu tivemos uma discussão sobre isso e que íamos trabalhar em nosso relacionamento e começar terapia e coisas assim. Mas nada disso se materializou porque depois daquela conversa tentamos manter contato, mas ele simplesmente parou de me responder depois de alguns dias. Continuei tentando falar com ele e contatá-lo, mas ele nunca respondeu. Depois disso, fiquei ocupada novamente com o trabalho porque tinha que terminar tudo antes de tirar uma licença para o meu casamento e esqueci de mandar mensagens de texto para ele ou verificar como ele estava. Ele poderia ter me enviado mensagens de texto, mas não fez isso e paramos de falar depois disso. Fiquei sabendo por alguns outros parentes que ainda estavam em termos de falar comigo que ele e Jean se mudaram para os subúrbios recentemente e provavelmente era isso que ele estava ocupado. Mas não consigo entender por que não compartilhou isso comigo ou porque se deu ao trabalho de me visitar aquela última vez e fazer um monte de promessas que não iria cumprir de qualquer maneira. Eu estava bem e honestamente ainda estou bem, mas estava um pouco chateada e decepcionada de que mesmo depois de fazer essas promessas e dizer que trabalharíamos em nosso relacionamento, ele ainda não se deu ao trabalho de realmente aparecer para mim e fazer valer a pena. Tudo bem, no entanto. Ele me decepcionou tantas vezes que me acostumei, mas não vou deixar que isso aconteça novamente. Agora vou me concentrar nos relacionamentos que já tenho e nas pessoas que realmente se preocupam comigo, como meu marido e minha mãe. Caleb e eu vamos sair para a nossa lua de mel em alguns dias e isso é a única coisa em que vou pensar agora, RS.